Olá, oitavo ano! Hoje a nossa aula tratará especificamente sobre o período composto por coordenação, no capítulo 21. Na aula passada, nós trabalhamos com a diferença entre o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Então, lembrando que o período composto por coordenação é aquele em que as orações estão organizadas de maneira em que não haja uma relação de dependência entre elas. Enquanto que no período composto por subordinação, as orações elas possuem uma relação de dependência. Então, especificamente aqui, nós temos, quando se trata do período composto por coordenação, as orações coordenadas assindéticas e também as sindéticas. As coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conjunção. Então, aqui nós temos o exemplo. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Emílio Moura. Como vocês já podem visualizar, nós temos aqui as três orações sinalizadas com cores diferentes. Então, a primeira, as horas passam, passam é o verbo. Os homens caem, caem é o verbo. E a poesia fica, fica é o verbo. Então, nós temos aqui um período composto por coordenação. Ele possui três orações e, no caso, essas orações são coordenadas assindéticas. Todas elas são assim classificadas porque elas não possuem conjunção na sua estrutura. Agora, se nós temos assim, pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Ocorre que aqui nós também temos um período composto. No caso, ele é formado por três orações. Pegou o verbo, abriu o outro e suspirou o outro. Então, consequentemente, nós temos três orações e um período composto por coordenação e trata-se de orações coordenadas assindéticas. Lembrando que nós não temos nenhuma conjunção na sua estrutura. Quando se fala em orações coordenadas sindéticas, são aquelas que possuem conjunção. Devolva meu livro, pois preciso dele. Então, aqui nós temos a sinalização das diferentes orações. Devolva meu livro, vírgula, pois preciso dele. Até a vírgula nós temos uma oração. Temos o verbo devolva. Depois nós temos pois preciso dele. O verbo é preciso. Consequentemente, nós temos uma segunda oração. E nesse caso também, o pois está sinalizado. Por quê? Porque ele é uma conjunção. Então, período composto por duas orações. É um período que é composto por coordenação e, nesse caso, é uma oração coordenada sindética, porque nós temos o pois, que estabelece aqui a relação entre essas duas orações e é uma conjunção. Quando se fala, então, em conjunções, nós devemos nos lembrar que elas são morfologicamente uma classe invariável. Isso significa que ela não sofre modificações de gênero ou de número. Sintaticamente, é um elo entre as orações de um período composto, ou seja, a função que ela exerce na estrutura. E semanticamente, uma estratégia para estabelecer sentidos específicos entre as orações de um período. Ou seja, ela ajuda a compor o sentido entre as orações.
Quando então nós fazemos essa associação através do uso das conjunções, num período composto, nós também estamos associando os sentidos. E as conjunções não são escolhidas aleatoriamente. Isso significa que nós devemos sempre observar qual é o sentido, qual é o aspecto que nós queremos observar ao utilizar as conjunções e ao compor o período composto. E estabelecem relações entre as ideias. Então, aqui nós temos os sentidos que são expressos pelas conjunções. Essa tabela mostra para nós quais são as conjunções que são utilizadas quando trata-se das conjunções coordenativas. Temos também o sentido que ela estabelece e um exemplo. Como vocês podem ver aqui, nós temos na primeira coluna, com fundo colorido, os sentidos e mesmo as classificações das conjunções coordenativas. Então, aqui nós temos as aditivas, que são o e, o nem. O nem aqui, quando ele tem o sentido de e não. Ligam termos ou orações de função idêntica ou equivalente, dando-lhes ideia de soma ou adição. Então, aditiva indica soma, indica adição. Exemplo: a raposa não podia ser caçada e aterrorizava os moradores. Nesse caso, o e, ele está aqui estabelecendo um elo entre as duas orações. E nesse caso, especificamente, ele expressa a ideia de adição. Portanto, trata-se de uma oração coordenada sindética aditiva. E aterrorizava os moradores. O outro grupo de conjunções coordenativas é o grupo das conjunções adversativas. E quais são elas? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Aqui, elas também ligam termos ou orações de função idêntica, acrescentando-lhes, porém, a ideia de contraste, de oposição. Então, a adversativa é aquele grupo de conjunções que expressa a ideia de contraste, de oposição. O cão também era mágico, mas não era mais rápido. Então, o mas aqui está estabelecendo a ideia adversativa, aqui pelo uso da conjunção mas. Temos também o grupo das conjunções coordenativas alternativas, quando nós tivermos ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja, nem, nem. Ligam termos ou orações que têm sentido distinto, indicando que ao cumprir-se um fato, o outro não se cumpre. Ou seja, expressa a ideia de alternância, ou uma coisa ou a outra. Ou vence o cão, ou vence a raposa. Ou seja, não tem como realizar algo ou duas coisas ao mesmo tempo, ou alguma coisa ao mesmo tempo que a outra. Temos também as conjunções conclusivas, que são o logo, o pois, portanto, por conseguinte, por isso e assim. Ligam à oração anterior uma que exprime conclusão, consequência. Os dois eram mágicos, logo uma vitória seria impossível. Então, o logo aqui, ele expressa uma oração que é conclusiva. E por último, quando se trata também das conjunções coordenativas, nós temos as explicativas. O que, o porquê, o pois e por quanto. São aquelas que ligam duas orações
sendo que a segunda justifica a ideia contida na primeira. Os animais eram mágicos, pois os deuses gregos lhes deram esse dom. Então, aqui nós temos uma explicação. No caso, a segunda, ela justifica a ideia que está colocada na primeira oração. Então, quando você fala no período composto por coordenação ou orações coordenadas sindéticas, é quando nós temos a presença de uma dessas conjunções que estão aqui na tabela. E dependendo da conjunção que é utilizada, dependendo também do sentido que é expresso, nós temos então a classificação: oração coordenada sindética aditiva ou oração coordenada sindética adversativa e assim por diante. Então, observando sempre o contexto, a ideia que é expressa e, no caso, a conjunção. E por hoje é só. Até a próxima aula.